Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, uma ótima quinta-feira a todos. Bom, o grande assunto do dia é o foro privilegiado. As mexidas que podem acontecer ainda hoje no Supremo e também a PEC, que envolve o suposto fim do foro, mas vem com uma pegadinha lá no Senado. Então, eu vou explicar para você a diferença do que está sendo tratado no Supremo e de como o Senado está tratando essa questão e como é que essa história pode terminar. Esse é um ponto que está gerando o maior volume de dúvidas aqui nos meus seguidores. Muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas interpretações erradas. Então vamos lá que eu vou explicar tintim por tintim o que muda no Senado, o que muda no Supremo, o que muda na prática em relação ao foro privilegiado. Quer dizer, nas costuras que estão sendo feitas, ainda há água para passar por debaixo dessa ponte, mas eu vou te dar aí o desenho, né, dessas nuvens até esse momento. Bom, vamos lá. Tem essa PEC no Senado, tá, gente? Que teve uma emenda. Então, a PEC, uma proposta de emenda à Constituição, foi votada em primeiro turno, mas daí para o segundo turno teve um remendo. E tem a discussão que será votada agora lá no STF, e os ministros devem seguir a linha adotada pelo ministro Barroso, que na prática impõe uma certa limitação para a aplicação do foro privilegiado, que tem aquele nome bonito, foro especial por prerrogativa de função. Então vamos começar pelo STF. O que o ministro Barroso propôs e que deve ser seguido aí pela maioria do Supremo? É o seguinte: se o foro é especial por prerrogativa de função, ele tem que ser aplicado por crimes relacionados ao mandato e durante o mandato. Hoje é o samba do crioulo doido. Nós temos aí 33 mil servidores públicos que têm foro privilegiado. Isso nas mais diversas instâncias, né? Quer dizer, não tem país no mundo igual o Brasil, né? Que é essa farra do foro. Aí, muita gente comete crimes, por exemplo, né? E antes de ser pego com a boca na botija, né, o malandro consegue se eleger e tá lá protegidinho pelo foro privilegiado, né? Mesmo que o crime que ele tenha cometido nada tenha a ver com a questão do mandato dele com questões políticas. Pode ser crime de homicídio, atropelamento, sentou a mão na mulher, bateu carteira de alguém, qualquer crime, né? Tráfico de drogas, qualquer crime comum, né? Mas mesmo cometendo crime comum antes do mandato, né? E que não tem a ver com mandato, se aquela figura for pega enquanto tiver mandato, lá vai tudo pro Supremo. Inclusive ninguém pode ser preso, tá, gente? Só se o crime for pego em flagrante, o que é muito difícil, né? O que é muito difícil, muito raro. Bom, noves fora, o Barroso está dizendo o seguinte: olha, não pode, né? Até porque a gente não dá conta aí de conseguir julgar tudo isso. Se o foro é pela prerrogativa de função, então tem que ter alguma coisa a ver com a função. Então seriam crimes políticos. Vou te dar um exemplo. Crime político é discurso do PT, né? Mas crimes envolvendo a política. Então o deputado ou o senador foi lá e vendeu o seu voto para votar a favor de uma proposta, de uma emenda, de um projeto que favoreça a JBS, que a gente viu que aconteceu, que favoreça a Odebrecht, que a gente viu que aconteceu. Então ele foi lá, recebeu uma propina para vender o seu posicionamento. Ele fez lobby lá dentro, né, para a empresa X ou Y, né, para que tivesse aí o favorecimento dessa empresa, né? Então isso tem a ver com a função da criatura, então cairia no foro privilegiado. Agora, se ele cometeu outros crimes, como esses que eu te disse, bateu carteira, matou, tráfico de drogas, noves fora, né? Ele vai direto para a primeira instância. É isso que o STF está discutindo, é isso que deve ser definido hoje. Qual que é o grande problema, né? É que envolve só os crimes comuns, né? Mantém o foro para crimes envolvendo o mandato e as questões políticas, e também restringe essa interpretação da Constituição, porque o Supremo, teoricamente, não pode mudar a Constituição, ainda que de vez em quando eles mudem, né? Mudem, rasguem, façam aí um monte de bobagem com a nossa Constituição. Mas eles restringem também essa aplicação só para parlamentares, né? Então só vale para deputado e senador. Bonitinha, né, gente? Por exemplo, para ministro, inclusive, do próprio Supremo não vale, né? Para o judiciário não vale. Então é assim, eu vou meter a colher, mas eu vou meter a colher naquela casa lá, na minha casa não, né? Aí o Senado falou: ah, é, bonitão? Vocês querem mexer então no nosso foro? Porque cada um tá cuidando do seu umbigo, tá, gente? Tá todo mundo dando uma banana para o Brasil, ninguém tá nem aí com o Brasil. Aí o Senado falou: então eu vou fazer uma emenda aqui, vou remendar aqui a nossa Constituição e vai acabar
o foro para todo mundo, mas tem pegadinha, vou explicar. Então a proposta inicial do Senado era tchau, acaba foro para todo mundo, passou lá em primeira instância, passou em primeiro turno, aquela coisa toda. Mas a proposta de emenda à Constituição foi remendada. E é aí que vem a pegadinha. Qual é o remendo? O remendo é o seguinte, são dois, na verdade, dois remendos. Tá tudo muito confuso, tá, gente? Cada senador fala uma coisa porque é aquela coisa de fazer um Frankenstein do texto, que é o que foi feito, por exemplo, nas 10 medidas contra a corrupção, que viraram 10 medidas a favor da corrupção. Então, nesse novo remendo da PEC, tem duas pegadinhas. Uma delas é que o cidadão pode até ser preso, né, em primeira instância, ou o juiz pode determinar lá a prisão em segunda instância, mas, né, tem o remendo de que isso teria que ser submetido a um tribunal superior, a um STJ, por exemplo. Aí não vale, né? Aí é o fim do foro fake. O outro remendo é o que diz o seguinte: ah, não, o cidadão pode ser preso, eventualmente em primeira instância, o cidadão que eu digo político, tá? O político ou o juiz, whatever, quem tem aí o foro privilegiado, ele pode ser preso em primeira instância, né? Mas se ele for parlamentar, o Congresso tem que colocar a colher nessa história e decidir se a pena aplicada pelo juiz é uma pena justa ou não. Ou seja, eles podem relaxar a prisão. Então o juiz vai lá, imagina essa história, o Sérgio Moro, né, pode mandar prender, vai lá e caneteia, manda colocar na cadeia lá, né, 50 deputados, 50 parlamentares, né. Tô, obviamente, aqui usando um exemplo, né, que tá lá seria lindo, né, mas é um exemplo, assim, exagerado, né. Manda prender lá um tanto de parlamentar. Aí o Congresso se reúne e diz o seguinte: o juiz não podia ter mandado prender por 10 anos ou por X anos, não, a gente vai deixar uma semana só na cadeia e vamos tirar da cadeia. Ou então vamos simplesmente tirar ele da cadeia, vamos relaxar essa pena, vamos colocar aí uma prisão domiciliar. Coitadinho, ele está lá, né, no presídio de Piraquara, ele está lá na Polícia Federal, ele está lá. Então, é uma coisa meio maluca, porque se isso ficar desenhado da forma como está, se isso seguir da forma como proposto, é o Congresso Nacional podendo desfazer uma decisão do Judiciário. Aí é mais ou menos como manter também uma prerrogativa, um foro por prerrogativa de função. Então é isso que está acontecendo, são essas as mudanças propostas tanto no STF quanto no Senado Federal. Ainda tem muita queda de braço, né, ali, então assim, tem um tentando puxar o tapete do outro dentro do Senado, senador querendo engolir senador, aquele fim do foro como proposto lá pelo Álvaro Dias, já não é mais aquilo, já não é mais essa proposta no Senado, e a gente precisa ficar de olhos abertos. O fato é que o Brasil, repito pra você, é o país que mais tem esse tipo de benesse, que é uma grande vergonha. Servidores públicos, sejam juízes, sejam ministros, sejam os eleitos mesmo, né, os deputados, os senadores, né, são 33 mil pessoas que têm esse benefício, que podem hoje cometer qualquer tipo de crime e que usam do seu foro privilegiado para se esconder dos crimes. Prova é que disso que Lula, por exemplo, fez de tudo e mais um pouco para ter o foro privilegiado, para tentar fugir da cadeia, né? A gente se lembra aí do caso das gravações, né, do Lula, que pegaram também a Dilma. Então hoje o foro privilegiado é uma mãe para a corrupção e a gente tem que acabar definitivamente com isso. Bom, depois do julgamento do Supremo eu trago para você mais informações e aí vamos ver o que o Supremo vai interpretar. E eu trago para você os detalhes, tintim por tintim, aqui comigo. É isso, pessoal. Curta, espalha, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no meu canal, o canal da Joyce Hasselman aqui no YouTube, o maior canal de política do Brasil. Graças a você.